Abramos mais uma vez a Escritura, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Nossa leitura desses dias está concentrada até o versículo 19. Assim nos diz o texto sagrado. Amados, não estranheis o ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultantes. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor. Oremos. Pai Celestial, outra vez abrimos a Sagrada Escritura diante da Tua face, da Tua presença, para pensarmos um pouco a nossa vida em fé e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses dias e naquilo que nos espera no porvir. Ser gracioso com cada um de nós nessa manhã, dando-nos boa medida do Teu Espírito e trazendo os nossos corações cativos a Ti mesmo e atentos à Tua voz, e nos prepare em Ti mesmo e para a glória de Ti mesmo. Oramos assim porque cremos no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, amados. Retomando o nosso discurso sobre esse texto do apóstolo Pedro, escrito e enviado à igreja que estava na Ásia Menor, uma igreja que estava experimentando a hostilidade de uma sociedade que odiava e odeia Deus e, consequentemente, os odiava também por isso, por eles se parecerem com Jesus. Pedro encoraja essa igreja a dar respostas condizentes. Daí a fraseologia que nós desenvolvemos ao longo dessas exposições aqui, ao longo de todo o texto do apóstolo Pedro, quando nós propusemos a seguinte questão: como nos comportar, como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Como nos comportar numa sociedade hostil à nossa fé? Nesse trecho, a resposta gritante é: escolhendo sofrer por amor a Jesus.
Então temos falado domingo após domingo e classificado alguns tipos de sofrimento, e até chegarmos nesse ponto de que o sofrimento que a palavra de Deus está falando é claramente um sofrimento que nos vem simplesmente porque amamos a Jesus, simplesmente porque servimos a Jesus, simplesmente porque nos parecemos com Jesus. Quando no domingo passado nós pensamos aqui a partir do versículo 13 e paramos, na verdade, no versículo 13, quando o texto sagrado está dizendo que, a partir do versículo 12, que não devemos estranhar esse sofrimento. Versículo 13: pelo contrário, devemos nos alegrar na medida em que somos co-participantes desse sacrifício de Cristo, e para que também nessa revelação nós tenhamos grande alegria, uma alegria exultante. Hoje, aqui a partir do versículo 14, nós temos o texto sagrado na sua sequência dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Esse sofrimento, claramente por causa de Cristo, ele traz uma marca. A marca desse sofrimento que é imposto a nós por uma sociedade hostil à nossa fé é justamente baseado na injúria. E vocês sabem bem o que é uma injúria. Está na categoria da calúnia, está na categoria da difamação, está na categoria da mentira que é dita ao nosso respeito, está na categoria de um julgamento cruel e mentiroso de uma sociedade que impõe coisas a nós. Não é a primeira vez nesse texto que Pedro fala sobre isso, e eu particularmente já expus isso quando eu disse a vocês, até referenciando o Dr. Jean-Marie Lambert, que após olhar toda a ideologia que tem regido essa sociedade, ele diz no seu livro A Cruz e a Maçã, ele diz: se você juntar toda a negatividade das ideologias ditas e impetradas, algumas delas até sob peso de lei federal, e você bater tudo isso no liquidificador, essa negatividade vai gerar justamente um cristão. Quando naquele tempo, quando eu preguei esse sermão, alguns meses atrás, já esse ano, eu disse para vocês do ódio que essa sociedade tem a nós, mentindo sobre coisas a nosso respeito, como por exemplo, que nós somos preconceituosos. Uma grande mentira. Não existe cristão preconceituoso na negatividade que eles dizem que nós somos, que essa sociedade diz que nós somos. Aliás, não existe um ser humano na face da terra, se eu for levar o termo a rigor, mas vocês sabem que ideologicamente o marxismo cultural tem o hábito de tirar a palavra do seu campo semântico e impor essa palavra, o termo, um outro significado, geralmente negativo, impetrar isso na boca, no vocabulário de todo mundo, e daí a coisa fica totalmente desconfigurada. Fora desse aspecto, se eu for entender preconceito, conforme o que o termo significa de fato, não existe um ser humano na face da terra que não tenha preconceito sobre absolutamente tudo. Quando eu olho apenas o tronco, eu estou vendo aqui de cima do púlpito, eu estou vendo um tronco robusto de uma árvore ali no canteiro, entre uma avenida e outra. Eu estou vendo apenas o tronco daquela árvore. Então eu preconcebo como serão então os galhos e as folhas dessa árvore. Eu não estou vendo ela, mas eu tenho um preconceito
conceito do tamanho dessa árvore, baseado no seu tronco, baseado na sua sombra que eu estou contemplando. Então, tudo que você olhar, para tudo que você olhar, sobre todo e qualquer assunto, você terá um pré-conceito. E daqui a pouco, quando eu sair, eu vou contemplar aquela árvore e vou olhar e dizer: não, eu preconcebi a estatura dessa árvore de uma forma que não é. Peraí, ela é um pouco maior, ela faz um pouco mais de sombra, ela é um pouco menor, enfim. Aí eu terei o conceito correto do que é aquela árvore, que eu estou vendo agora apenas o tronco. Não existe ser humano sem pré-conceito sobre absolutamente tudo. Se eu falar para você, planeta Plutão, aliás, eles disseram agora que Plutão não é mais um planeta, né? Até quando eu estava na quarta série ainda era, agora não é mais. Mas o que acontece? Você imediatamente vai ter um pré-conceito, você vai começar na tua mente a conceber como é, no seu entendimento, o tal pseudoplaneta, o planeta Plutão. Mas uma das injúrias que é dado a nós é que nós somos preconceituosos, no sentido de julgamento cruel e sem misericórdia, reportando o outro como inferior e indigno. E isso não é verdade. Se tem alguém que se importa com o diferente, se tem alguém que se importa com o repugnante, com o rejeitado, com o nojento, com o perdido, é justamente os cristãos. Eu não vou dizer que um não convertido ou outro, do coração perdido ou outro, não tem esse tipo de negatividade sobre outros seres humanos, mas isso é outro papo. Mas no cristianismo, a palavra mandante das nossas ações é amor, sobretudo pelo diferente, e ainda mais sobretudo por aqueles que estão perdidos. Ora, quem se atreve a ir nas cadeias levar a mensagem do Evangelho, senão os cristãos? Quem é que se preocupa em visitar, por exemplo, cidadelas, verdadeiros asilos grandes, campos de leprosos, senão os crentes? Quem é que anda nessas madrugadas, Ceilândia, sol nascente, tudo quanto é lugar perigoso, que até de dia você andar em plena luz do sol é perigoso? Quem é que anda nas madrugadas aí com Bíblia debaixo do braço, abordando viciado em droga, vendedor de droga, assaltante, prostituto, todo tipo de gente terrível da rua e da madrugada, abordando para a Bíblia e dizendo: venha experimentar o amor de Deus, senão os cristãos? Mas para essa sociedade hostil à nossa fé, uma das injúrias que dizem sobre nós é que nós somos preconceituosos, não temos empatia com o outro. Uma outra palavra que eu recomendo a igreja toda a vida que usar, puxar uma nota de rodapé e explicar, porque é uma das palavras que o marxismo cultural também tirou do seu campo semântico e impôs outro significado a essa palavra. Que o cristão não tem empatia. Agora, o que é empatia na sociedade odierna? É você achar muito bonitinho tudo de errado que o outro está fazendo, não questionar, não repreender e ainda bater palma e encorajar os outros a fazer a mesma coisa, senão você não tem empatia. Crente sem empatia. O nosso modelo de empatia é Jesus Cristo. Um dos textos bíblicos que mais mostra isso é Mateus capítulo 9, quando Jesus olhou para as multidões. Esse olhar de Jesus é um olhar penetrante que comunica a seguinte ideia: eu me importo com você, a tua vida me interessa, eu quero te ajudar. É esse o olhar de Jesus. Toda vida que você olhar e fitou Jesus com os olhos e viu Jesus, é esse olhar que Jesus tem para as pessoas. Em Mateus capítulo 9 diz: e vendo ele as multidões, versículo 34 diante,
E vendo ele as multidões, isso está no versículo 35, se compadeceu delas, porque elas estão cansadas, aflitas e sobrecarregadas, andando errantes como ovelhas sem pastor. Isso aqui é empatia. E não tem ninguém nessa sociedade maligna e cruel que olhe para as pessoas com esse olhar e com esse cuidado, senão os cristãos verdadeiros. Então, logo, essas difamações, essas calúnias, essas injúrias que são ditas sobre a igreja, obviamente, só o termo injúria já diz, são mentiras. Mas isso faz com que essa sociedade nos odeie. Como eu disse a vocês no sermão passado, os monstros, os demônios vestidos de carne, celebram até hoje na internet o assassinato cruel de um cristão, marido honrado, pai de filhos obedientes e zeloso pelo que é justo, pelo que é correto e pelo que a Bíblia diz. Esses monstros estão lá celebrando a morte do Charlie Kirk até hoje. Sabe o que um deles falou essa semana? Eu estou feliz que o meu post me mexeu com essa gente horrorosa, essa gente terrível, essa gente que não presta para nada, essa gente lixo. E ele começou a categorizar as pessoas que ele dá essas qualidades. E daí, entre as classificações, nas categorias, ele colocou lá, evangélicos. Você vê o demônio na cara do cara, ele chega, se baba, ele espuma no canto da boca, ele mostra os dentes. Tu vê o diabo na cara do cara quando ele fala isso. Ele falta pouco se morder quando ele fala, os evangélicos. E não pense, esse não é um homem, a palavra de um homem desajustado, que odeia Deus, que não conhece o que é amor. Não é só um homem corrupto que recebe dinheiro desse governo para desenvolver a malignidade que desenvolve. É um formador de pensamento. É um professor com mais de 30 anos de profissão. É um produtor de conteúdo na internet. Então você não tem ideia da quantidade de seguidores que esse cara tem com esse mesmo pensamento a respeito dos evangélicos. Eu pude ver o diabo falando na boca dele. Eu não sei para que eu fico vendo essas coisas. Mas olha só. Injúrias. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Vocês são bem-aventurados. Agora, o apóstolo Pedro pode falar disso com muita propriedade, porque ele era um dos que estava assentado ao redor de Jesus, quando Jesus subiu ao monte para proferir o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, você pode acompanhar comigo, se quiser, aí na sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, começando pelo capítulo 4, depois de ter feito várias coisas e vários sinais, Jesus então deixou a multidão e ele subiu ao monte, versículo 1, vendo Jesus as multidões, capítulo 5 de Mateus, subiu ao monte, e como se assentando, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 1 e 2, Pedro era um dos discípulos que estava ali assentado perto de Jesus no Sermão do Monte.
e recebeu a instrução de Jesus. Então, quando nós chegamos no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, assim está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Buscando de novo o versículo 13, ou parte dele, e dando continuidade aqui no versículo 12 de Mateus capítulo 5: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pedro pode falar disso com muita propriedade, exatamente aqui onde ele está falando, no versículo de número 14. Ele ouviu isso da boca do próprio mestre: bem-aventurados vocês são quando vocês forem injuriados por minha causa. E no versículo 14 ele está dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Quando no versículo 13 ele está dizendo: olha, se alegrem de forma exultante, porque se vocês são perseguidos por amor de Jesus, por causa do nome de Jesus, então vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Sabe por que essa perseguição vem sobre vocês? E sabe por que vocês são bem-aventurados? Porque sobre vocês repousa o Espírito de Deus. Sobre vocês repousa a disposição para glorificar a Deus e, consequentemente, o Espírito de Deus. Sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Em outras palavras, sobre vocês está a disposição para glorificar a Deus, porque sobre vocês repousa o Espírito de Deus. E isso, o entendimento disso é muito importante. É importantíssimo. Jesus, ainda falando nos evangelhos sobre a perseguição que viria sobre o seu povo, ele disse: olha, vão lançar a mão de vocês e vão lançar alguns de vocês na prisão. Agora, não se preocupem com o que vocês haverão de falar. Não se preocupem em buscar resposta, palavras para dizer lá, porque na hora que isso acontecer, o Espírito de Deus que está em vocês colocará na boca de vocês as palavras certas para dizer. Como vocês todos sabem, eu sou um grande fã e um estudante ávido do cristianismo primitivo. E uma das coisas que eu mais me delicio no cristianismo primitivo é justamente com a história dos mártires. E eu fico olhando esses homens que foram entregues às prisões, a torturas e até a morte. E morte cruel. Inclusive todos os apóstolos morreram de morte cruel, com exceção de João, que morreu de velho, mas exilado na ilha de Patmos, numa ilha prisão. Todos os demais morreram de morte cruel. Morte cruel. E os que vieram depois deles experimentaram isso também. E eu fico fascinado com as respostas que essas pessoas davam quando se encontravam nessa situação.
E aí eu vejo Jesus dizendo: quando vocês se encontrarem nessa situação, não se preocupem com o que vocês haverão de falar, porque o Espírito Santo que está em vocês dará a vocês as palavras certas para falar na hora. O primeiro mártir cristão, chamado Justino, virou até quase que sobrenome, Justino Mártir. Ele estava lá imagine lá o filme O Gladiador, e ele está lá naquele calabouço, na arena em Roma, junto com vários outros cristãos que tinham sofrido ameaça e tortura, inclusive tortura psicológica de todo jeito, dizendo: neguem a esse crucificado e voltem para a vida de vocês na sociedade. E eles diziam: não, nós não vamos negar Jesus. Então eles fizeram essa pressão toda e prepararam uma fogueira para queimar esses crentes vivos ali. E a turma toda ficou em alvoroço ali dentro daquele calabouço, contemplando lá aquela fogueira, e a multidão empavorosa, querendo ver essa barbárie. E um grupo lá disse: olha, acho que não tem jeito, vamos ter que negar Jesus, porque ser queimado vivo nessa fogueira não vai dar. Aí Justino então tomou a palavra e disse assim: espera, deixa eu ir primeiro. Se o fogo for suportável, eu aviso para vocês. Se doer muito, eu aviso para vocês. Então vocês negam Jesus, voltam para a vida de vocês. Mas se for suportável, eu aviso para vocês: não neguem o Senhor. E a história paralela à Bíblia conta que Justino foi esse primeiro a ser levado à fogueira, e quando ele estava lá queimando no meio do fogo, ele teria então olhado para o calabouço onde os outros cristãos estavam lá contemplando essa barbárie, e ele teria feito o seguinte gesto, e falando para os cristãos ouvintes, ele disse: não neguem Jesus, é suportável. Eu fico olhando São Policarpo de Antioquia, por exemplo, que foi feito a ele um convite público no estádio, dizendo: olha, nega a Jesus Cristo, adora o imperador e volta para a tua vida na sociedade. E a resposta de Policarpo foi: esse Jesus tem me sido fiel por 82 anos. Como eu poderia negá-lo na hora da minha morte? Acendam logo essa fogueira para que eu possa ver o meu Criador em sua glória. Uma promessa de Jesus: na hora das perseguições, na hora do sofrimento, não se preocupe, porque o Espírito de Deus que habita em vocês dará a vocês as palavras certas sobre como responder a essa hostilidade. Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Escolhendo sofrer por amor a Jesus. Pedro disse: fiquem alegres por isso. Versículo 13, versículo 14 ele diz: vocês são bem-aventurados, quem repousa sobre vocês é o Espírito de Deus. A disposição de vocês é para glorificar a Deus, porque o Espírito da glória dele habita em vocês. Procedam assim. Eu desejo lhes encorajar nas suas lutas, seja elas quais forem, qual for a categoria, seja qual for a categoria a qual eu pontuei com vocês nos sermões passados, mas sobretudo no sofrimento por amor a Cristo. Você é um bem-aventurado. Se o teu sofrimento é por amor a Cristo, é por amor ao nome de Jesus, você é um bem-aventurado. E sabe o que é legal? É essa coisa de olhar os antecedentes. Quando Mateus registra o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, quando vocês forem perseguidos, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Exultai-vos, regozijai-vos, porque assim também foram perseguidos os profetas que foram antes de vós.
Vocês sabem da minha preferência na arte cinematográfica, e eu gosto de ver aqueles filmes onde aparece honra, onde aparece hombridade, masculinidade, fidelidade, determinação e fidelidade a uma causa até a morte. E um desses filmes que eu gosto bastante é O Senhor dos Anéis. E tem lá um rei que andava meio perdido, mas na reta final da sua carreira ele vai de forma honrosa para a guerra. E lá na guerra ele cai. Ele está à beira da morte. A sobrinha dele, a princesa, fica ali chorando, dizendo: não morra, não morra. E ele disse: não, eu já posso morrer, porque agora eu posso me juntar aos meus ancestrais sem estar envergonhado, porque eu também sou um rei que morreu em batalha. Isso na vida fictícia. Agora, isso na Bíblia e na vida cristã não é diferente. Um outro mártir que eu gosto também da história dele é Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi condenado à morte e levado a Roma para receber a sentença, para ser devorado pelas feras lá no Coliseu Romano. E ele tinha também a opção de negar a Jesus e voltar para a vida dele. Ele foi em direção a Roma sem negar Jesus. E ele escreveu cartas e recebia cartas ao longo do traslado. E ao longo mesmo, isso levava meses. E aí o que acontece? Havia lá em Roma cristãos muito influentes junto ao império. E eles disseram: Inácio, nós vamos fazer uma intercessão junto ao imperador, e nós temos algum prestígio aqui, para que ele revogue a tua sentença de morte. Inácio escreveu uma carta de volta e disse: não façam isso, eu vou para a arena, eu vou fazer cosquinha nas feras, para que elas me devorem com mais fúria ainda. Mas por que, Inácio? Para que assim, pelo menos na minha morte, eu possa me parecer com São Pedro e São Paulo, os santos apóstolos de Deus. Pelo menos na minha morte eu possa me parecer com eles. Esse Pedro que se pareceu com Jesus na hora da sua morte, porque também diz a história que Pedro foi crucificado, só que de cabeça para baixo. Mas ele está dizendo: se vocês sofrerem isso, vocês são bem-aventurados. Ele está dizendo isso no versículo 14, baseado no que Jesus disse, no que Mateus registrou lá no capítulo 5, no versículo a partir do 10 até o 12, quando está dito: assim também foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. E agora aqui estamos, meus irmãos, nós, a igreja do século 21, nós, pessoas que vivemos um tempo onde a fé se tornou uma brincadeira, um passatempo, onde a fé cristã se tornou um entretenimento, onde o exercício da fé cristã se tornou a prática de alguém que não tem mais nada mais importante para fazer. Então eu vou à igreja e eu conto cada segundo para esse culto acabar logo, para eu voltar para desfrutar o meu domingão. Nós, a igreja do século 21, uma igreja relapsa, infiel, como foi lido aqui no versículo 4 de Isaías capítulo 1, na palavra do nosso diácono Rafael, enquanto liturgo, nessa manhã de domingo, no nosso momento de confissão de pecado. Uma igreja que pode ser chamada de raça de malignos, filhos corruptores, carregados de iniquidades. A igreja do século 21, carregados de iniquidade.
Indivíduos que passam meses, anos a fio, sem tocar na Bíblia Sagrada, mas que não conseguem ficar 5 minutos sem o celular. Alguém, uma igreja que qualquer compromisso medíocre, cretino, egoísta, da carne, é o suficiente para desobedecer a Deus, não atendendo a convocação do Senhor para o ajuntamento solene no dia do Senhor. Preguiça. Uma igreja feita de cristal. Basta uma palavra mais dura para que os bancos se esvaziem. Basta uma confrontação direta por causa do pecado, que ele já se emburra. Basta dizer um não, que ele já se desvia. Aqui estamos nós, a igreja do século 21, sobre essa igreja fraca, anêmica, paupérmica, doente, com anemia, desnutrida. O apóstolo Pedro está dizendo, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. É sobre essa igreja que Pedro está dizendo, porque a ocasião de começar, versículo 17, o juízo pela casa de Deus é chegada. E eu costumo dizer uma coisa a vocês, ai, a maioria dos cristãos dos nossos dias não aguentam 30 segundos no ringue da batalha final com o anticristo. Não aguenta 30 segundos. Ora, o indivíduo não aguenta imagens, ele não aguenta vídeos, ele não aguenta foto, ele não aguenta uma proposta indecorosa, ele não aguenta uma proposta de corrupção para ganhar mais um pouco. Ele não aguenta abrir mão da preguiça dele para estar na igreja. Você acha que ele vai aguentar tortura, cadeia, açoite? Não aguenta 30 segundos com o anticristo no grande ringue da batalha final. Eu não sei porque você tem crido, mas você vai passar na grande tribulação. Você vai ter que encarar o anticristo. E deixa eu contar um negócio sério para vocês. Ele já está no nosso meio. Nunca o espírito do anticristo esteve tão vivo na história da humanidade, na história cristã da humanidade. O espírito do anticristo tomou essa nação. O espírito do anticristo tomou o mundo. As Nações Unidas é a promoção do espírito vivo do anticristo. Provavelmente você e eu vamos ter que encará-lo. E esse é o juízo de Deus, que começa pela casa de Deus. Agora é melhor nós começarmos a nos enquadrar, começarmos a dar resposta, dizer, eu escolho sofrer por amor a Cristo, eu escolho ganhar menos para não ser um corrupto no meu trabalho, por amor a Cristo, eu escolho ser demitido para não me corromper, por amor a Cristo, eu escolho viver com menos, eu escolho não ter tudo que os outros têm, por amor a Cristo, para não me corromper. Eu escolho abrir mão dos meus desejos, das minhas cobiças, dos meus sonhos egoístas e cretinos. Eu escolho abrir mão disso tudo e sofrer por amor a Cristo. Comece a praticar com as pequenas coisas.
Porque talvez você e eu sejamos torturados, dizendo: negue a Jesus. Negue a Jesus. Comece a mudar radicalmente o seu entendimento sobre Cristo. Comece a se alegrar nessas perseguições. Comece a se alegrar nessas perseguições. Como eu tenho dito a vocês, essas perseguições às vezes é dentro da nossa casa, é no meio da nossa família, é no meio da nossa família, é pelas pessoas que nós amamos. A humanidade, desde a queda, ela adquiriu um pecado escravizador horroroso, que é chamado de necessidade de aceitação. Eu preciso ser aceito. Isso é a marca da humanidade desde a queda. Agora, o que é isso? É inadmissível é na vida do cristão, que para ser aceito, ele é capaz de trair Jesus. Para ser aceito. Quando a marca do verdadeiro cristão é ser rejeitado, porque essa sociedade odeia Deus e vai te odiar também, porque você se parece com Ele. Quando isso acontecer com você, meu irmão, quando isso acontecer com você, meu irmão, se veja como um bem-aventurado. Se veja como um bem-aventurado. Lá no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança e até na família. Se veja como um bem-aventurado. Foi achado em você, da parte de Deus, dignidade para sofrer no modelo de Jesus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Eu classifiquei para vocês vários tipos de sofrimento. O sofrimento natural desse mundo caído, amaldiçoado pelo pecado. O sofrimento que adquirimos por conta de decisões tolas, escolhas tolas que nós fazemos. Aqui eu estou falando do sofrimento por amor a Cristo. Mas, no versículo 15, ele está falando como esse sofrimento deve se processar na nossa vida. Como esse sofrimento deve se processar. Não sofra como assassino. Não sofra como assassino. Não sofra como ladrão. Não sofra como malfeitor, ou que se intromete nos negócios dos outros. Os sofrimentos cristãos se diferem. Se eu fui para a cadeia porque preguei a verdade, então eu não fui para a cadeia porque eu sou assassino. Se eu fui para a cadeia porque estava num púlpito pregando, então não fui para a cadeia porque eu estava aliado, coliado, mancomunado com assassino, nem como ladrão, nem como malfeitor. E o último item, que é o mais difícil, de difícil entendimento, o que Pedro quis dizer com isso, porque nós estamos diante de uma fraseologia que aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Não sofra como quem se intromete nos negócios alheios. Mas sobre essas manifestações do sofrimento, eu quero falar com você, nos permitindo Deus, no domingo que vem.
Por ora, eu quero que você pense isso. Escolha sofrer por amor a Cristo. Quando isso acontecer, se veja como um bem-aventurado. E não se preocupe no seu sofrimento, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Não estranhe se essas perseguições e sofrimentos que você de fato não merece começar a vir sobre a sua vida. Não estranhe. O que está acontecendo? É o fim das coisas que está chegando. E o juízo de Deus que está começando pela sua própria casa. Então não estranhe. Simplesmente se alegre, exulte e se coloque nessa posição como um bem-aventurado. Curve a sua cabeça e ore um pouco sobre isso. Bondoso Deus, contamos com a Tua misericórdia e com a Tua graça, contamos com a Tua benignidade, contamos com o Teu grande amor, para experimentarmos e sofrermos, ó Deus, seja qual for a adversidade que venha sobre a nossa vida e contra a nossa vida. Nos prepara para vivermos, ó Deus, acusações injuriosas, mentiras, perseguições malignas. E nos permita, ó Deus, com a Tua força, enfrentar esses sofrimentos por amor a Ti, como bem-aventurados. Dá-nos da Tua graça para tal coisa e nos ajude a imitar a Ti mesmo e os Teus apóstolos, para que também possamos, ó Pai, viver glorificando a Ti nessa nossa vida e nesse recorte da história a qual estamos inseridos como cristãos, como servos Teus. Fortalece-nos, ó Deus, nos traz arrependimento, que saiamos da condição da fraqueza que se encontra a igreja do século XXI, para uma posição de fortalecimento, de fidelidade a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.